Salve, salve, meus queridos! Voltando agora do intervalo, tá? Bom dia a todos, a todas que porventura estejam chegando agora, tá? Então são exatamente 9 horas e 20 minutos. A aula está sendo transmitida ao vivo pelo canal Educação, pelo IPTV das escolas da rede e também pelo YouTube, já sabe. Você pode participar da nossa aula ao vivo, tá? Pelo chat do IPTV, tô aqui acompanhando. Tem as cidades de Curral Novo, Dom Inocêncio, de Juazeiro do Piauí, Manuel Emídio, duas turmas, né, de Manuel Emídio, Palmeira do Piauí, Pau d'Arco, Porto, Prata do Piauí e São Miguel da Baixa Grande. Bom dia a todos. Se você não está conseguindo acessar pelo IPTV, é aluno do nosso curso, mas está conseguindo acessar pelo YouTube, também no YouTube dá para participar pelo chat, tem o chat ao vivo, participa da nossa aula. Nossa aula, primeira aula que Meire participou, Graziele, Marcos, Franciele, Sueli, tá? Queridos, bora participar. Gente, seguinte, tá? Agora, como eu disse para vocês no primeiro tempo, tá? Mas já iniciando agora já uma nova disciplina, tá? Eu sou o professor Assis Walter, tá? Professor de vocês, não só de Educação Tecnológica e Midiática, mas também da disciplina Projeto de Aprendizagem, tá? Eu quero que vocês tenham um pouquinho de atenção aqui agora, tá? Essa disciplina Projeto de Aprendizagem, ela vai... Vocês já estão prestando atenção, ela conversa sobre temas bem amplos, tá? Até porque a gente vai ter um objetivo, a gente tem um objetivo de uma entrega, tá? A gente começou lá no começo do período, do primeiro módulo, tá? Explicando o que era um projeto, falando como é que se faz uma pesquisa, tá? E aí a gente começou a falar sobre vários temas que eram possíveis de vocês trabalharem. Então a gente meio que se afastou um pouquinho nesse período de férias. Então nessa primeira semana, né, a gente vai revisar um pouquinho com vocês esses temas que a gente já trabalhou com vocês no nosso primeiro módulo, tá? Então, hoje, especialmente, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o projeto em si, tá? E amanhã a gente vai conversar sobre temas relevantes que a gente já trabalhou no primeiro semestre, tá? A gente ainda está no primeiro módulo. Por que isso é importante, essa retomada? Porque vocês terão uma entrega, tá? Vocês terão uma entrega, vocês entregarão, vocês irão escrever um trabalho, vocês entregarão um trabalho. Esse trabalho vai ter uma estrutura, ele vai ter uma temática, tá? Quais os temas, professor, a gente pode trabalhar? Os temas que a gente já estava trabalhando. E qual é essa estrutura, professor? Essa estrutura será entregue para vocês durante as aulas, nas próximas aulas, tá? Tem um prazo, professor, até o fim do nosso módulo, que é em setembro, tá? As datas, como elas ainda não foram fechadas, tá? Eu ainda não vou colocar essas datas no nosso material, tá? Mas assim que essa data for fechada, tá? Pelos nossos superiores, né? SEDUC, coordenação do canal Educação, elas estão entrando, fechando direitinho as datas. Tem toda uma questão de agenda, de cronograma, de entender que vocês têm um prazo para encerrar o curso. Então, tudo isso é calculado com muito cuidado e com muito zelo, tá? Então, quando essa data for fechadinha para vocês, a gente vai colocar aqui. Mas eu já quero que vocês coloquem com muita atenção, muito carinho. Eu vou ter que escrever um trabalho, tá? E eu vou ter que digitar esse trabalho, tá? Então, o trabalho, eu vou antecipar para vocês. É um trabalho escrito, é um trabalho digitado. Professor, pode ser em grupo, pode ser em dupla, pode ser individual. A gente ainda não fechou isso, como eu disse para vocês, tá? É uma decisão que vai vir ainda de cima. A estrutura disso também é uma estrutura que vai vir também de cima, tá? Da coordenação para vocês, tá? E é um trabalho que a gente já fez algumas vezes, tá? Normalmente a gente faz lá no final do curso, só que agora a gente está fazendo por módulos, tá? Isso é bom, porque vocês vão aprendendo com os erros, vocês vão melhorando. Próximo semestre, próximo módulo eu já faço melhor, eu já aprendo um pouco mais, tá? E para que serve esse projeto em si, tá? Qual é a grande ideia de um projeto? Gente, a gente tem que fazer projeto para tudo na vida, tá? Se vocês estão aqui no ensino médio, no primeiro, no segundo ano, vocês estão acompanhando uma disciplina chamada Projeto de Vida, inclusive,
tá? A gente tem que planejar. O que eu vou fazer amanhã? Tá? Tem gente que acorda o dia, tô indo. Não sabe para onde é que vai, tá? Então, como é que a gente sabe? Como é que a gente se mantém mais organizado? Nos planejando, tá? Então, a ideia de um projeto, queridos, é justamente que a gente possa colocar no papel, tá? Um planejamento estruturado do que a gente pretende alcançar. A grande ideia do projeto de aprendizagem, porque a gente não tem só um, vai ter vários ao longo do curso de vocês, é fomentar a vocês justamente essa formação de saber pesquisar, saber buscar informação relevante, que é importante, que vai fazer diferença, tá? Porque enquanto a gente está só ali assistindo a aula, o professor fala uma coisa legal, a gente fala, legal, interessante, e fica por isso mesmo. Eu já passei algumas atividades para vocês e disse, pesquisa aqui, faz um curso. Vocês aproveitaram as férias de vocês para fazer os cursos EAD, né, à distância, no Sebrae, na Fundação Bradesco, no portal do governo federal? Que eu disse para vocês lá na disciplina Educação Tecnológica e Midiática, eu passei para essa turminha, para vocês. Alguém até numa das aulas falou assim, professor, eu entrei no site, mas eu não fiz o curso. Vocês aproveitaram as férias de vocês para vocês fazerem isso? Comenta aqui. E se não fez, também comenta aqui. Então, quando a gente coloca esse projeto para vocês, vocês vão ter que colocar agora a mão na massa. Tem que colocar a mão na massa. Se não colocar a mão na massa, não vai para frente. Então não adianta ficar só assistindo a aula, né? A gente vai ter que executar uma atividade. A gente vai ter que pesquisar, buscar fontes que são de fato seguras para a gente. Como é que eu sei que um site é seguro? A gente falou lá em Educação Tecnológica e Midiática. Mas como é que eu sei que aquele site ela não é uma fake news? A gente também falou sobre isso lá em Educação Tecnológica e Midiática. Então, a gente vai ter sempre essas pontes, essas conexões, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Revisar, tá? Esses temas nessa semana, tá? Hoje, especialmente, tópicos básicos do primeiro semestre, tá? O tema da nossa aula de hoje. A gente vai revisar o que é projeto. Tá? Então, a grande ideia da nossa aula de hoje é essa, o que é projeto. Por quê? Porque vocês vão escrever esse projeto, vocês vão entregar esse projetinho. Quando? Quando a gente finalizar o módulo, tá? A data exata, certo? A gente ainda vai divulgar para vocês. Tudo bem? Tá certo? Cadê os meus alunos? Ficaram calados, o Prata do Piauí deu presente aqui, estamos aqui, e só... Pessoal de Curral Novo, Dom Inocêncio, Juazeiro, Manuel Mídio. Gente, eu tô falando de um trabalho que vocês vão entregar. Vocês estão calados, tá todo mundo calado. Ninguém tá com medo, ninguém tá apreensivo. Tá todo mundo tranquilo, é isso? Olha, bora movimentar esse chat. Professor, todo mundo tem que entregar. Cadê as perguntas? Eu que tô mandando as perguntas aqui para vocês. Professor, todo mundo tem que entregar? Sim, todo mundo tem que entregar, tá? Vai ser individual, pode ser em grupo, a gente ainda não fechou isso, tá? Então, é o momento de vocês instigarem, perguntarem, aproveitar a coordenação, a SEDU, que ainda não fechou. Então, essas informações que vocês trazem aqui, perguntas, dúvidas, a gente pode levar para eles fecharem direitinho. Aí depois chega o negócio para vocês e vocês simplesmente vão aceitar. Tá? Então, bora movimentar esse chat, bora ver aqui. Professor, tô aqui, tô acompanhando, tô com o caderno aberto, tô escrevendo, então já bota logo aí, Vou ter que escrever algo. O que eu vou escrever? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Não, professor. Nunca parei para pensar nisso, certo? A Fátima tá com a mão levantada ou acho que deve ter sido erro mesmo? Mão levantada aqui. Acho que é só erro mesmo, né? Pô, vamos lá. Imaginei mesmo. Mas bora lá, queridos. Vamos retomar aqui essa ideia do que seria, afinal de contas, um projeto, tá? O que é um projeto? Olha só a figura aí, né? Gente, projeto
todo documento que a gente cria para nos nortear nas nossas ações, das nossas condutas, tá? Tá certo, obrigada, Fátima. Não, não, não. Tá certo. Então, olha só. Projeto é todo documento, ou seja, ele é físico. E esse físico que eu digo, ele não é porque ele é impresso, não, tá? Ele pode ser digital, mas ele existe, ele não tá na minha cabeça, né? Não é aquela coisa que fala, eu tenho um projeto legal. Eu vou perguntar, cadê o teu projeto? Não, tá aqui na minha cabeça, professor. Aqui tem umas ideias aqui. Não, o projeto existe. Seja no meio digital ou impresso, tá? Então eu vou ver aquele documento, tá? E ele vai ter um conjunto de informações relevantes para execução de uma tarefa, tá? Vamos supor que eu queira abrir uma empresa, tá? Ah, professor, aqui na minha cidade tá faltando, sabe? Eu tô sentindo que tá faltando, sei lá, um parque de diversão para as crianças, né? Ou um centro de recreação para crianças. Tô sentindo falta, sabe? De quê, professor? De um buffet. De buffet de festa, sabe? Para fazer festa de aniversário de 15 anos. Eu fiz meu aniversário de 15 anos esse ano e não tinha um espaço para fazer. Tive que fazer em casa, porque não tinha um espaço legal para fazer. Então, vocês vão observando o mundo de vocês, você fala assim, ah, queria fazer isso. Queria saber mais sobre esse tema, queria construir mais sobre essa ideia. Ao longo da nossa disciplina, a gente já trabalhou alguns temas muito relevantes. Por exemplo, mercados, né? Mercado do Piauí. Como é que anda o mercado no Piauí, né? Como é que anda, por exemplo, o setor de eventos no Piauí? A gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre a ideia de cultura. A gente falou, por exemplo, sobre meio ambiente. Para que essas aulas existiram? Para ajudar vocês a pensar o que eu preciso pensar ao escrever um determinado projeto. Se eu quero, por exemplo, saber se eu quero abrir, por exemplo, uma empresa, né? Eu acho que aqui na minha cidade precisa, eu preciso entender se o índice socioeconômico permite, né? Que tipo de empresa, de eventos eu vou abrir? A gente tem vários tipos de eventos que a gente pode construir, que a gente pode abrir, tá? E aí, o que eu preciso pesquisar? Como é que anda o índice socioeconômico da minha cidade, da minha região, tá? Para que eu possa justamente criar um projeto muito bem estruturado, muito bem pensado no aspecto de quem é o público-alvo. Quem é que mora na minha cidade que vai poder acessar a esse tipo de empreendimento? É uma ideia. Pode ser que você queira pesquisar como criar uma empresa, ótimo. Mas não, você pode pesquisar outros aspectos. Por exemplo, eu quero saber, professor, uma ferramenta legal. Tá? Você falou de uma ferramenta chamada ERP. Eu quero saber mais sobre essas ferramentas tecnológicas, programas de computador, software de computador, que ajudem a executar trabalhos de RH, de recursos humanos. Eu quero saber, professor, técnicas de recrutamento e seleção. Tá? Então a gente pode trazer esses temas também para contribuir para o quê? Para o projeto de vocês. Tá? Então o que é um projeto inicialmente? Um projeto é a parte estruturada, certo? De uma ideia que vocês terão que desenvolver. Ok? Então a grande ideia de um projeto é essa. Tá? A partir do momento que deseja-se realizar uma pesquisa, tá? E vocês irão fazer pesquisa, tá? É uma pesquisa ainda com base no ensino médio, tá? Vocês estão no ensino médio, não é uma pesquisa de curso superior, não é uma pesquisa... Ela vai ter um teor científico ali de base, tá? Mas ela não é uma pesquisa de um pesquisador, né, com doutorado, né? Mas ela é uma pesquisa que vai te ajudar a estruturar,
certo? Então, a partir do momento que deseja se realizar uma pesquisa, e a motivação já vai ser a exigência do curso técnico para vocês fazerem, tá? É necessário que, antes de tudo, elaborar um projeto para garantir o quê? A sua viabilidade. Como assim viabilidade? Para saber se dá para executar. Às vezes você tem uma ideia muito massa, muito legal, como eu disse para vocês. Imagina agora que você queira, né, executar, criar uma empresa de eventos, um buffet. Não tem nenhum buffet na minha cidade, professor. Aí quando você vai fazer uma pesquisa mercadológica, você vai entender que realmente não tem viável, é inviável. Né? Ou às vezes até é viável, mas aquele buffet que você sonha, que você fecha os olhos e fala, uau, você não vai conseguir, tá? Por conta de que é mercado, tá? Às vezes o índice socioeconômico da minha região não é compatível para um buffet que só vai acontecer, sei lá, na cidade de Nova York, por exemplo. Sei lá, estou sendo bem esdrúxulo mesmo, bem dando exemplos bem longe, bem distantes, para que você possa entender, mas claro, professor, que não dava, né? Mas o que vai me garantir que dá ou que não dá? Um projeto. Trata-se também de um planejamento de uma pesquisa. O projeto ele vai fazer uma previsão, uma provisão dos recursos necessários para atingir o nosso objetivo. Quando a gente coloca no papel, por isso estou falando para vocês, não adianta a gente ter uma ideia e tá na minha cabeça, porque você fala uma coisa e fala, poxa, queria fazer isso, queria saber mais sobre programas de computador que falem, que atendam às necessidades de um técnico de recursos humanos. Quando a gente tem uma ideia, a gente fala assim, beleza, tem um monte de programas de computador, mas quando a gente vai colocando no papel, a gente vai entendendo, certo? Que a gente precisa saber um pouco mais. Eu preciso me aprofundar um pouco mais. Eu preciso de alguma viabilidade ou inviabilidade. Alguns programas são pagos, outros não são pagos. Alguns te exigem conhecer linguagem HTML, por exemplo, ou linguagem de programação, por exemplo, certo? Que pode ser mais fácil ou mais difícil. Quando a gente coloca isso no papel, a gente vai começando a entender as nossas limitações e o que eu preciso estudar mais para poder conseguir aprender. O projeto faz a previsão e a provisão de recursos necessários para atingir o objetivo proposto de solucionar um problema, tá? E estabelecer uma ordem e uma natureza das diversas tarefas a serem executadas dentro de um cronograma a ser observado, tá? Então, alguns pontos importantes que a gente tem aqui, ó. Alguns pontos importantes. Em geral, a gente vai querer solucionar um problema, certo? Normalmente esse problema é algo da vida de vocês, algo que vocês já estão acompanhando, que vocês já visualizam. E é normal, gente, uma pessoa que está lá já no ensino superior, ele não entenda muito bem. Professor, eu não sei, eu não enxergo muito bem o que é esse problema. É por isso que a gente começa a trabalhar com vocês aqui no ensino técnico, tá? Sobre isso. Então a gente precisa ler para que a gente tenha dúvidas, tá? Então quanto menos a gente lê, menos dúvida a gente tem. Eu acabei de falar aqui para vocês, vocês vão ter que entregar um trabalho, todo mundo tá calado aqui nesse grupo, nessa sala. A primeira aula tava todo mundo participando, agora tá todo mundo caladinho, tá? Então quanto menos a gente lê, menos a gente sabe. Tá? Então, por que a gente precisa fazer um projeto? Para que a gente possa, de fato, ler, instigar e surgir esse problema. Surgir dúvidas. Um problema é uma pergunta que você tenha, certo? É algo que te fala assim, eu não sei disso, eu quero saber mais sobre isso. A gente vai saber de tudo? Nunca. Tá? A gente nunca vai saber de tudo, tá? Mas é claro que é a partir das pesquisas que são realizadas que a gente vai construindo informações. É assim que a ciência é feita, certo? A ciência é feita por perguntas, né? Algo faz a pessoa questionar. Mas por que o mundo é assim, tá? E aí a gente vai tentando responder. Tá? Então, já dizia, né, por exemplo, lá o Isaac Newton, né, que estava
Reza a lenda, né, que ele estava sentado debaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele. Ele falou, mas por que que ela caiu? Né? Parece meio óbvio, mas ele queria entender o porquê que a maçã cai e por que que os objetos caem. Por que que eles não ficam flutuando? Por que que eles não sobem? Por que eles caem? Né? E aí ele foi desenvolver o que? Sua pesquisa. Tá? Então, primeiramente, ele teve um problema, ele se questionou e ele foi desenvolver uma pesquisa. Tá? Ele foi pesquisar, ele foi estudar e ele desenvolveu o que a gente conhece hoje como teoria da gravidade. Tá? Tranquilos, tranquilos. Pronto. Pessoal, São Miguel da Baixa gritando ritmo de férias ainda, professor. Tá certo. Mas essa aula é até que uma aula de revisão. Então vai ser bom para vocês que ainda estão no ritmo de férias se adaptarem. Mas a primeira coisa que eu já tenho é essa informação chocante para vocês. Vocês vão ter que escrever, tá? Quem é que gosta de escrever aí? Coloca para mim no nosso chat, tá? Quem é que gosta das aulas de redação, tá? Quero esse chat movimentado, minha gente. E aí, professor, eu adoro escrever, eu adoro contar a vida, eu gosto mais de conversar, tá? Coloca aqui para mim no chat, eu quero saber, viu? E aí, Samuel, tudo bom, querido? Tá? Em geral, o nosso projeto a gente vai aproveitar para estabelecer uma ordem sequencial. Então, por que eu estou chamando atenção aqui? Quem gosta de escrever? Porque, como vocês já sabem, na escrita de uma redação a gente tem toda uma ordem sequencial lógica, tá? Para execução do nosso trabalho, das nossas tarefas. Tá? E aí essa ordem lógica que a gente vai ter é justamente ligado aí à questão da coerência, da coesão, tá? Quando o trabalho de você for avaliado, esses pontos também serão avaliados. Faz sentido? Faz conexão? Esse dado que eu estou colocando aqui tem conexão? Tem sentido de um texto de modo geral? Porque às vezes quando a gente está pesquisando, viu, gente? Ó, atenção esse ponto bem aqui, tá? Quando a gente está pesquisando, a gente lê tanta informação interessante, né? A gente lê tanta informação relevante, que a gente fala, quero botar tudo. Aí você sai empolgado, aí sai botando um monte de informação no nosso trabalho, né? No projeto de vocês. Mas são informações que não são relevantes para o quê? Para solucionar o problema que vocês têm, tá? Então você tem um problema e você quer responder. Tá? Mas às vezes você vai colocando outros dados ali que realmente eles só estão, sabe aquela palavra, aquela expressão que a gente tem assim de encher linguiça, tá? Então isso a gente vai ter que evitar. Então a gente vai estabelecer uma ordem para justamente manter o que? Coerência e coesão no nosso trabalho e, claro, manter uma ordem lógica do que deve ser executado quando a gente está falando de um projeto de pesquisa que vai ser de fato executado. Tá? O trabalho de vocês será mais uma estrutura de um relatório. Tá? Assim como dentro de um cronograma. Então, professor, o que é um cronograma, professor? É um quadro, tá? De tarefas que vão ser executadas. Então, normalmente, quando a gente cria um projeto, a gente elabora o cronograma de execução de atividades. Então, eu tenho um cronograma, tá? Vou criar um projeto para fazer uma empresa num prazo de 2 anos, tá? Então, tem gente que faz desse jeito. Fala, eu vou criar uma empresa daqui a 2 anos. Tá? Dá pra fazer. Tem muita gente que faz assim. Só que não adianta eu só botar daqui a 2 anos e nesse período eu vou me preparando. Não, não, não. Um cronograma, eu vou estar durante esses 2 anos, eu tenho várias tarefas para fazer com prazos determinados. Então, esse meu cronograma, ele é um quadro que vai dizer todas as tarefas que vão ser executadas dentro desse prazo de 2 anos. Então, são várias tarefas que precisam ser executadas, cada uma tem um tempo específico. Algumas eu tenho que fazer primeiro, outras eu tenho que fazer depois. Certo? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que vocês terão que fazer, que basicamente vocês irão fazer no trabalho, no projeto de vocês, tá? Na entrega de vocês, é leitura, tá? Vocês vão ter que ler textos, tá? E aí aquela coisa, tá? Fontes confiáveis,
tá? E vocês vão ter que pegar informações dessas fontes confiáveis para escrever o trabalho de vocês, tá? Então, o prazo que vocês terão será um prazo relativamente apertado para poder vocês escreverem. Então, isso já é uma tarefa, tá? Específica, tá? Paloma falando que gosta de escrever e conversar, tá? Caraziele falando que gosta de escrever, tá? Tem muita gente que gosta mais de conversar que de escrever, tá? Aproveita para testar aquela ferramenta que eu ensinei para vocês, que dá para falar e o computador ou o celular vai escrevendo para gente, tá? É o momento de vocês colocarem também aí no em xeque, tá? As ferramentas que a gente acabou apresentando para vocês durante o nosso curso técnico, tá? Então, o que é um projeto de pesquisa propriamente dito? A gente vai fazer um trabalho de pesquisa mesmo, professor? Não exatamente, tá? Vocês estão no ensino técnico, tá? Vocês estão ainda no ensino médio, e aí, é claro, base de vocês vai ser uma base científica, tá? Sim, a gente vai ter um trabalho com bases científicas. Como assim base científica, professor? Uma base que utiliza os conhecimentos científico. Isto é, passou por experimento. Ok? Então, ele passou por experimentação, por testes, por prova, por estatística, tá? Por experiências, tá? Então, tudo isso é relevante para a construção do conhecimento científico, tá? Como a gente já trabalhou com vocês em outras aulas, tá? A gente tem vários tipos de conhecimento humano, tá? A gente tem um conhecimento popular, tem um conhecimento religioso, a gente tem um conhecimento filosófico, tá? Todos eles são importantes, nenhum deles é mais importante do que o outro, tá? Cada um deles tem uma origem diferente. O conhecimento científico, a origem dele é experimento científico, tá? A metodologia científica, tá? Então vocês vão acabar lendo informações que passaram por essa base experimental, de estatística, para poder trazer essa uma visão mais precisa, tá? Das informações. Vocês vão utilizar muito essa base científica no trabalho, no dia a dia de vocês, dentro das empresas com o futuro técnicos em recursos humanos, tá? Então, o projeto de pesquisa ele tem essa base científica, um trabalho científico que deve ser planejado e executado. Esse planejamento ele consiste na elaboração de um projeto de pesquisa, tá? Ele vai descrever as fases, os procedimentos e um processo de investigação científica, tá? Eu faço primeiro o quê? Primeiro, eu preciso ler, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Então, entre várias fases de um método científico que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é a leitura. Ou, em outras palavras, a gente faz o quê? Uma leitura do que a gente chama de marco teórico ou fundamentação teórica. Fundamentação teórica, certo? Eu vou me basear, tá? Como vocês já estão escrevendo, aprendendo, desenvolvendo essa habilidade de escrita para as aulas de redação no ensino médio, sempre que a gente for escrever sobre algo, a gente precisa, primeira coisa, saber. Não adianta querer falar sobre algo que a gente não detém algum nível de conhecimento, tá? Então, eu preciso, primeira coisa, ler. Mas vou ler sobre isso de quem? Quem é que está falando sobre isso? Quem é que foi que disse que isso está certo? Tá? Então a gente deve questionar.
tá? As nossas fontes, que dados eles usaram, né? É claro que quando eu não conheço um determinado assunto, a gente meio que vai aceitando ou até mesmo acreditando em qualquer informação, mas à medida que a gente vai nos apropriando das informações, a gente vai ficando um pouquinho mais crítico, tá? Então, quanto mais a gente lê, mais crítico a gente vai ficando com as informações lidas por nós, tá? Paloma, Giovana, tá? Pessoal, gostam aí de escrever, vão se dar bem nesse projeto de entrega para vocês. Mas quem não gosta também não vai ter problema não, viu, gente? Vai dar certo, tá? Quem tá fugindo, quem fica assim, ah, meu Deus, lá vem trabalho, não se preocupa que vai dar certo, tá bom? O projeto de pesquisa pode ser definido como um roteiro a ser seguido pelo acadêmico para a realização de um trabalho, certo? Então, basicamente, um projeto ele é isso. Ele é a estrutura que a gente vai seguir para a execução da nossa ideia e do nosso trabalho. Pode mudar depois que a gente escreve o projeto, professor? Pode. Tá? A gente pode acabar sofrendo modificações, mas a grande ideia é que a gente tenha uma base, tá? Para quando a gente sofrer alguma modificação, a gente saber o porquê que a gente está modificando e não fazer modificação por qualquer coisa, tá? Não adianta, a gente não vai ficar mudando tudo do nosso trabalho, da nossa empresa, a todo e qualquer momento, tá? E aí eu já pego alguns exemplos, eu vou dar 2 exemplos aqui, um exemplo, imagina aí uma empresa, tá? Vamos colocar vocês dentro de uma empresa estruturada, tá? Imagina aqui, pode me colocar na tela, Yara. Imagina aqui que vocês têm uma empresa que vai fabricar bolos, tá? E aí você já fez uma pesquisa, um projeto, para entender, por exemplo, qual é o gosto dos teus clientes, tá? Então, você já fez um projeto, fez uma pesquisa de campo, viu as avaliações dos clientes e viu que os bolos favoritos dos seus clientes são de chocolate, de milho e de morango. Ponto, tá? E que você não consegue, tá? E claro que você tem muitos outros bolos, tá? Mas que você, na sua estrutura de empresa, tá? Professor, eu tô fazendo os bolos aqui na cozinha de casa, tá? Você não consegue ter mais tipos de bolos, vender mais tipos de bolos. Os bolos que você consegue fazer na sua casa são esses: chocolate, milho ah, ah, e morango. Ponto. Certo? Aí chega uma outra pessoa lá, bate na porta. Mas tem bolo de goma? Tem bolo de sal? Aí tu fala, não, só trabalho com esses 3 tipos aqui. Ah, mas deveria ter bolo de... Realmente você deveria, né, ter mais, mas você não consegue, é inviável. Lembra lá do que eu falei para vocês? Qual é a ideia do projeto? Você fez uma pesquisa com a maioria dos teus clientes. Tu pode modificar depois? Pode. Certo? Por quê? Porque as condições mudaram. Agora eu não faço mais o bolo na minha... Vamos supor que agora você não faça mais o bolo na sua cozinha. Você abriu um espaço maior, você contratou mais funcionários para te ajudarem. Opa, agora as condições mudaram. Você pode implementar, você pode agora modificar. Agora você não vai ter mais só o bolo de morango, milho e chocolate. Você pode ter agora o bolo de goma, você pode ter o bolo de aipim, de macaxeira e por aí vai indo, tá? Então, a gente pode modificar o nosso projeto diante de uma base, de uma lógica ali por trás. Por que eu estou dizendo isso? Quando vocês estiverem escrevendo o trabalho de vocês, tá? E aí é o exemplo que eu tenho aqui do próprio canal Educação, de outros alunos que já passaram. Aí tá ali escrevendo, aí como olha assim, ah, não achei interessante, não, agora eu vou mudar. Ah, não, tá muito chato, agora eu vou mudar. Ah, quando a gente fica mudando demais, a gente não dá tempo vocês o querem, de fato, conhecerem sobre aquela temática. Escolher um tema, fechou. Tá? Então, a primeira tarefa que vocês vão ter é nessa escolha temática. O que que eu vou pesquisar, o que que eu vou estudar para poder escrever, certo? Eu escolhi aquele tema, foca nele. Ah, professor, mas eu não estou achando nada na internet. Tem, viu? Sempre tem muita informação na internet. Hoje em dia a gente tem muita informação. Se não tem na língua portuguesa, tem em outros idiomas, tá? E aí é o momento de vocês exercitarem também a língua. Vocês podem pesquisar e fazer uma leitura em outro idioma. Claro, lembre que vocês vão ter um prazo para entregar, tá? Só não fiquem mudando o tema
toda hora, todo segundo, porque uma outra pessoa, porque um outro coleguinha está pesquisando outro tema e está muito mais legal, e você fala, ah, eu também queria aquele outro tema muito legal. Foco, tá? Porque quanto mais você ficar mudando, 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 você não vai ter tempo para executar muito bem a tua tarefa, tá? Então você vai parar essas primeiras semanas, essa próxima semana, você vai refletir, meu Deus, eu vou ter que pesquisar sobre algo, o que eu vou fazer? Primeira coisa é voltar lá, entrar no site do Canal Educação e lá nos outros materiais, e lá nas outras aulas que a gente já teve na nossa disciplina, verificar os vários temas que a gente já trabalhou com vocês. Na aula de amanhã a gente vai revisar muito desses temas, tá? Para justamente vocês terem um norte. Ah, eu acho que eu vou pesquisar essa parte aqui. O professor falou um pouquinho sobre cultura do Piauí, acho que é algo interessante. Mas o que da cultura do Piauí eu quero buscar mais? O que cultura do Piauí tem a ver com recursos humanos, por exemplo? Certo? Então a gente vai falar um pouquinho, até na aula de hoje, o que é um tema, o que é um objetivo, tá? Vocês vão ter que ter um objetivo na pesquisa de vocês, tá? Em geral, esse objetivo ele tem a ver com a solução de um problema, como eu disse para vocês, ó. Vou voltar aqui, ó. A grande ideia é solucionar um problema. Então, a gente sempre vai ter uma pergunta para responder no trabalho que vocês irão escrever. Estão conseguindo acompanhar, meu povo? Tá? Professor, você vai dar sugestão de tema? A gente já deu, tá? Mas em outras aulas eu vou trazer mais sugestões de temas também, tá? Só que eu vou dar, primeiramente, eu vou dar um espaço para que vocês criem, tá? Os próprios temas, com base em quê? Nas aulas que a gente já ministrou, certo? E aí, ó, quanto mais prazo for ficando apertado, e eu sei que vai ter uns aluninhos aí que vai deixar para a última hora, aí o tio vocês vai dar umas sugestões de temas aqui também. Tá bom? Beleza? Mas a princípio, vocês já vão lá, ó, sentar. Quiser, ó, a gente vai ter aula amanhã. Vocês já podem pensar aqui, ó, 1, 2 alunos. Quiser trazer, professor, pode ser esse tema? Pode ser esse tema? A gente já vai poder conversar amanhã, na próxima semana, para a gente dizer, opa, pode ser isso. A gente vai aproveitar esses espaços ao vivo para que a gente possa tirar essas possíveis dúvidas, tá? Excelente pergunta. Vou trazer a sugestão de temas na aula de hoje, de amanhã. Não vai estar escrito aqui não, tá? Mas, quando a gente for passar um pouquinho mais pra frente, eu trago sim umas sugestões. Se bem que a gente já teve várias aulas com temas, tá? Falamos sobre cultura do Piauí, sobre mercado de eventos, sobre organização, sobre, nossa, tanto tema muito relevante, sobre índice socioeconômico, sobre mercado de trabalho, sobre empregabilidade, tá? Então, todos esses temáticas que a gente já trabalhou, tá? É claro que a gente falou por cima. Vocês vão poder pegar essas temáticas e dar o quê? Uma profundidade, tá? Então ali, ó, bom caminho para vocês focarem, tá? A aula de amanhã a gente vai revisar alguns desses pontos. Bora mais, vamos adiante, tá? Como eu disse para vocês, ó, a base do trabalho de vocês é a base do conhecimento científico e como é que a gente escreve, como é que a gente constrói ciência, tá? Através de um método científico. Professor, eu vou fazer um método científico? Não, tá? Vocês não vão fazer uma pesquisa científica propriamente dita, fechadinha, bonitinha, tá? É porque a gente não tem tempo para isso, tá? Mas é interessante que vocês saibam que conhecimento científico é criado através do método científico. Então, o método científico pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações. Ah, então o projeto serve para determinar como é que esse método científico vai ser feito? Exatamente. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa científica bonitinha, tá lá no doutorado, certo? Como um doutor, como um pesquisador da Embrapa, da Fiocruz, né? Que executou, fez nossa vacina, né? Então, quando eles fazem pesquisa, eles escrevem um projeto e esse projeto determina o que? Essas 5 fasezinhas aqui. Primeira fase, observação. Segunda fase, pergunta. Terceira fase, hipótese. Quarta fase, experimentação. Quarta fase, análise. E, por fim, conclusão. Certo? Beleza? O que eu vou chamar a atenção aqui para vocês? Algumas definições, tá? Hipótese não é teoria.
Hipótese, gente, é uma tentativa de explicar algo. Conclusão pode gerar teorias. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque muita gente confunde o que é teoria e o que é uma hipótese. Todo mundo fala a palavra teoria como se fosse uma hipótese. Ah, mas é só uma teoria? Não. Tá? Uma teoria, ela foi testada, ela foi experimentada. Ó, experimentos. Ela foi experimentada. Eu testei de novo, testei várias vezes até a gente chegar a uma conclusão. Tá? Então, por exemplo, a teoria da gravidade, certo? Ela foi testada várias e várias e várias vezes. Com vários objetos, em vários lugares, em várias altitudes. Ah, não, realmente, aqui agora fica difícil a gente refutá-la. Dá para refutar? Dá, mas tem que provar, tá? Então, o método científico é um experimento para mostrar, para provar algo, ok? Beleza? Vocês vão ficar muito nesse campo aqui, ó, das perguntas, das hipóteses, tá? Vocês vão ficar muito nesse campo aqui. E como é que a gente vai tentar explicar algo? Como é que a gente consegue explicar algo? A partir de conhecimento prévio. Certo? Como é que a gente tenta explicar algo a partir de conhecimento prévio? Se eu perguntar para vocês o porquê, se eu perguntar para vocês, dando a mesma lógica aqui, ó, se eu jogasse um pincel aqui do nada no chão, né, o que vai acontecer com ele? Até já meio que falei sobre isso agora. Ah, professor, ele vai cair. Se eu perguntar o porquê, vocês me dizem assim, a gravidade, tá? Parece óbvio? Parece, mas vocês têm esse conhecimento desde que vocês eram criancinhas. Desde que vocês são bebezinhos, vocês são apresentados pelo mundo, desde que vocês entraram na escola com essa palavra. Gravidade. Gravidade é aquela que tem atração entre os corpos. Talvez você não saiba explicar como um físico explica o que é gravidade, porque você não detém o conhecimento de um físico, mas você entende que essa gravidade puxa os corpos um pro lado do outro, tá? Beleza? Então, como é que eu vou saber direitinho como é que funciona essa gravidade? Eu tenho que ler, tá? Então, como é que a gente consegue hipotetizar e tirar a conclusão das nossas dúvidas? Opa, a partir de conhecimento prévio. Opa, a partir de leituras. Ah, professor, então a gente vai ficar nesse campo aqui das hipóteses. Sim, tá? E claro que a nossa hipótese é aquele velho achismo. Tá? Mas não é aquele achismo do nada, né? Eu tenho alguma coisa para me embasar, tá? Alguma coisa tá ali para me dar um chão, um norte, certo? Depois a gente tenta provar através de experimento, ok? Bora lá. Quais são as fases de um projeto, tá? Primeira coisa, a ideia, tá? Então, eu tive uma ideia. Tá? E essa ideia pode ser de um projeto de pesquisa científica, pode ser a ideia de empreender, né, de abrir uma empresa. Tudo está na ideia. O projeto é a ideia? Não. O projeto é a primeira fase. A ideia é a primeira fase do projeto. A segunda fase é a fase da problematização, formulação de um problema. Ou seja, a gente gera o quê? Uma pergunta. Lembra lá que a gente normalmente responde um problema, responde uma pergunta, tá? Eu vou até desenhar um ponto de interrogação aqui para vocês, para vocês lembrarem. Fase 2, fase de gerar ponto de interrogação. Eu devo sempre escrever ponto de interrogação? Não, nem sempre, tá? Mas muitas pessoas escrevem esse ponto de interrogação, tá? Criam uma pergunta para ser uma pergunta norteadora, para me dar um norte, para me dar uma direção para eu seguir, para eu não ir para o sul, nem para o leste, nem para o oeste, mas para me ir para o norte, certo? Entendeu? O que eu faço? Tentar responder, tá? Aí o que eu falei para vocês, a fundamentação
teórica ou marco teórico. Marco teórico também é chamado de fundamentação teórica. Vocês vão fazer muito isso aqui, tá? Beleza? E aí tem a visualização do alcance do estudo, tá? É onde basicamente a gente vai ter estudo da viabilidade, tá? As possibilidades, tá? As outras fases, elas não são exatamente o que vocês vão entregar, mas tá aqui uma fonte completa, tá? A gente tem aqui, ó, elaboração de hipóteses, tá? O desenvolvimento do desenho da pesquisa, definição da coleção de amostras, coleta de dados, análise dos dados, tá? Só para não deixar vocês sem informação do que cada um delas, é o seguinte. O desenho da pesquisa ela vai definir o método a ser executado. Essa parte aqui, ó, fase 6. Vocês não vão executar exatamente, tá? Vocês vão ficar ali até a fase 3, 5, tá? Mas a fase 3 é o método, é o que você vai fazer, tá? Supor, por exemplo, que você queira, é o exemplo que eu disse para vocês, vamos supor que vocês têm uma empresa que faça bolos, né? Então, você quer saber o que teu cliente gosta ou não gosta. Então, primeira coisa para você obter essa informação é o quê? É definir como o teu trabalho, como você vai pesquisar. Tá? Então, no projeto, a gente escreve, olha, eu vou saber perguntando, vou perguntar como, de boca em boca. Toda vez que um cliente entregar, você pergunta, você gosta de barra de bolo de chocolate? Ou não, vou mandar um formulário de pesquisa para ele pelo WhatsApp, tá? Então, aqui esse desenho a gente define como a gente vai executar, tá? A amostra, o que que é? Uma fração, é uma porcentagem das pessoas que eu pesquiso. Vamos supor que eu tenha uma cartela de 100 clientes todos os meses, tá? Não significa dizer que desses 100 clientes sejam 100 pessoas, tá? Então, vamos supor que eu tenha 100 compras no mês, né? Então, pode ser que um cliente compra 10 vezes no mês, pode ser que tem cliente que compra só uma vez no mês, tem cliente que só compra uma vez na vida, tá? Então, eu vou definir o que que é a minha amostra, tá? Daquelas 100 pessoas, daquelas 100 compras que acontecem todos os meses, eu vou perguntar para 10, para 30, para quantas pessoas eu vou perguntar, tá? Coleta de dados é analisar as respostas que as pessoas fizeram, análise dos dados, ver gráficos, fazer gráficos e fazer inferências sobre eles, e aqui é o resultado que a gente apresenta. Vocês terão que ficar com essa parte inicial aqui, ó. Tá? Vou até circular aqui para vocês. Isso aqui é o foco de vocês, tá? Ter uma ideia, algo para perguntar, um tema para questionar, gerar um problema para falar assim, queria saber mais disso aqui, tá? Ler sobre isso aqui, ok? E hipotetizar, tentar responder essa pergunta que vocês fizeram com base nas leituras que vocês fizeram, ok? Então, basicamente, vai ser isso. E o que é que eu posso pesquisar? Os temas principais são os temas que a gente já apresentou para vocês. Então, é a hora de vocês abrirem os cadernos do primeiro semestre e resgatarem todas as anotações. Está vendo a importância de vocês estarem acompanhando a aula anotando? Eu lembro que no começo do semestre eu falava, então, caderno aberto. Aí, um monte de gente não estava com o caderno aberto, tá? Então, é aquela importância de você estar ali anotando as dicas, pega uma dica aqui, uma dica acolá. Quem fez os cursos que eu tinha sugerido, os cursos EAD, com certeza vão ter material de apoio, tá? Para poder pesquisar, usar como referência, tá? Para ter conhecimento. Quem não aproveitou, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é isso, a gente vai aprendendo, a gente está aqui para errar, tá? A gente não quer errar no trabalho. Aqui, na escola, é o lugar da gente errar, da gente aprender, tá bom? Vamos nós. Ideias, tá? Onde surgem os problemas de pesquisa, tá? Resolver problemas, trazer conhecimentos, gerar questões, tá? Onde é que surgem as grandes ideias? Primeira coisa, experiência, tá? Eu vou vivendo, eu vou experimentando. Não adianta, eu não vou ter ideia se eu não vivo aquilo ali, tá? Então, é claro, estou aqui ministrando essa aula, estou falando para vocês. Vocês vão entregar um trabalho, tá todo mundo calado. Uma pergunta foi feita até agora. Uma, tá? Falta 7 minutos para nós acabar a nossa aula. Uma pergunta foi feita,
certo? E eu sei que quando eu chegar lá no final, nas últimas aulas, vocês vão encher esse chat aqui de perguntas. Por quê? Porque vocês vão estar experimentando outras perguntas. Vocês vão ter aberto o Word, vocês vão ter falado, eita, eu não sei digitar direito. Eita, professor, eu não conheço esse aplicativo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês abram e revisitem as experiências de vocês. Comenta aqui para mim no chat quem já fez algum trabalho digitado no Word e quem não fez também. Eu quero saber quem já fez e quem não fez, tá? Os professores mediadores podem aí botar o nosso chat aqui ao vivo. Professor, metade, metade. Ih, professor, a maioria não fez trabalho digitado. A maioria não tem celular, computador, tá? Eu quero saber desses dados aqui, tá? Porque isso faz parte da experiência de vocês, tá? Quem nunca fez, olha lá o Samuel dizendo, a Paloma dizendo, vocês vão ter um monte de dúvida. Eita, como é que salva esse arquivo? E quando eu salvar esse arquivo, ele vai ficar salvo onde? Tá? Lembra lá da segurança da informação? Que tem que ter cópia dos arquivos? Pois é, vocês já vão ter que pensar nisso também, tá? Então vão ser dúvidas que vocês vão vivenciar, que nem vão ser exatamente as dúvidas que vocês vão tentar explicar no trabalho de vocês, tá? Fontes, outras fontes, materiais escritos, tá? As aulas que vocês escreveram, tá? Que o professor André Loyola chegou lá e comentou alguma coisa, você anotou, oh, que frase legal, aquela dica daquele livro interessante que o professor trouxe, dica de filme, pessoal aí foi de prata, né? Mais cedo que colocou um tema uma sugestão de filme fantástico pra gente, que foi qual foi o filme que eles trouxeram mais cedo? É muito bom. Jogo da Imitação, lembrei agora. Tá? Material audiovisual. Dá para usar vídeo? Dá, certo? Só que tem que tomar cuidado com os vídeos que vocês utilizam, tá? Então, vídeo de YouTube, Instagram, tome cuidado. Por quê? Porque vocês vão ter que referenciar tudo isso, tá? Teorias, conversas, enfim, tá? Lembrando, tá? Isso são fontes para ter ideia de tema. Tá? A maioria não tem computador, mas o celular? E o celular para digitar o trabalho, pessoal de Porto? E o celular tá tendo? Os nossos alunos das outras turmas não tinham um celular e deu para fazer, executar o trabalho, viu? Então, a gente tem experiência de causa que os nossos alunos conseguem entregar trabalhos muito bons no celularzinho, tá bom? Beleza? Tranquilo, Maria do Carmo tá dizendo, Paulo Marra botou carinha de choro, não se preocupe, é para isso que vocês estão no curso técnico, para vocês trazerem essa experiência para o dia a dia de vocês, tá? Beleza? Para colocar em prática. Bora lá, Irisnaldo! A maioria não fez, muitos não possuem computador, tá certo. O computador ele facilita um pouquinho na hora de digitar o trabalho, mas no celular não é impossível, tá? Dá para executar o trabalho direitinho, tá bom? No trabalho, tá? Como procurar o nosso trabalho? Especialmente aonde? Nos portais acadêmicos. Durante as nossas aulas desse módulo ainda, eu vou trazer essas fontes, tá? Fontes de experiência de vocês. Tá? Perguntinhas que vocês podem acumular para estruturar é o que, aonde, de que forma, para quem, por quê, como, tá? Para a execução do trabalho de vocês, tá? Então, outra ideia aqui, ó, que vocês já vão sair dessa aula de hoje com a cabeça assim, ó, fumaçando. Meu Deus, agora tem que saber qual é esse tema, tá? A próxima aula é a aula do professor André Loyola, né? Então vocês vão pegar cada palavra, cada suspiro que ele falar, vocês já vão ficar anotando, porque pode ser ideia de tema, tá? E o professor André ele fala muito, tá? Então com certeza ele vai ter muita ideia só na aula de hoje. Vocês vão ficar, eita, eu vou pegar esse aqui. Aí ele vai falar outra coisa, vai falar, ai, não, mas aquilo ali é interessante. Cuidado, foco, tá? Segunda ideia é formulação do problema. Normalmente, eu sugiro que vocês escrevam uma perguntinha.
Por que que isso é? A pergunta ela é norteadora. Ela me dá um norte. Eu tenho que responder aquela pergunta. Me ajuda em que sentido? Escrever um trabalho com coerência, com coesão, para que eu não fique fugindo, respondendo outras coisas que não tenham a ver com aquele trabalho. Porque a gente vai achar muita coisa interessante, tá? Já vou antecipar para vocês. Vocês vão achar muita coisa interessante. Vocês vão achar coisas que nós, professores, já estamos falando aqui, que vocês falam, nunca vi isso aqui na vida, mas eu estava lá nas aulas, tá? Então vocês, com certeza, passaram batido. Então é um momento muito bom para vocês fomentarem, estruturarem esse conhecimento, tá? E, claro, a habilidade de vocês também, tá? Já tá assim, com a cabeça só fumaçando. Corra boa, que isso é bom sinal, Paloma. Tá? Sinal que você já tá, ó, atenta. Amanhã, aula de amanhã, eu já quero ver esse chat de outra forma. Movimentado. Aliás, o chat já melhorou. Parece que vocês estavam dormindo no começo da aula, finalzinho da aula, último minuto da aula. Já tô vendo aqui esse chat. Eu gosto de assim, movimentado. Eu quero amanhã, 9h20, quando encontrar vocês enchem esse chat. Professor, esse tema, professor aqui dali. Eu quero várias perguntas. Tá bom? Franciele está dizendo aqui, já utilizei o Word, porém não gosto, prefiro outras alternativas. Já perdi muitos trabalhos, Maria Eduarda disse, beleza. Acontece, tá? Gente, ó, o Word é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo, por isso eu sugiro o Word, mas tem também o do Google, agora esqueci qual é o do Google, tá? Que também é gratuito, tá? O Word ele é pago no computador, mas no celular ele é gratuito, tá? Então é uma grande vantagem. Perdeu muitos trabalhos? Falha na hora de salvar. Então, aquele cuidado que a gente precisa ter quanto à disponibilidade, tá? Queridos, infelizmente, do Word como é o nome do documentos? No Google você também pode salvar, tá? Então, lá você abre pela conta do G Drive, tá? Então, você cria uma conta no Google. Lá no G Drive, na nuvem do Google, você pode abrir um documento editável pelo documentos, tá? Então você pode criar por lá, é uma boa ferramenta também, tá bom? Queridos, infelizmente nosso tempo acabou, tá? Mas amanhã a gente vai voltar a conversar, eu vou trazer de novo os temas que a gente trabalhou no nosso primeiro semestre, tá? Que podem ser justamente ajudar vocês a terem ideias do que pesquisar, do que gerar pergunta, do que fazer, tá bom? Foi um prazerzão estar aqui com vocês. A gente se encontra amanhã novamente às 9h20. Beijo, até mais. Tchau, tchau.